Olá! Hoje a gente vai fundo numa das doenças que mais dão dor de cabeça para quem produz milho, a antracnose. Ela é causada por um fungo, o tal do Coletotrучin graminicola, e é uma ameaça bem séria, viu? Capaz de comprometer uma lavoura inteira. Então, nos próximos minutos, a gente vai entender como identificar essa doença, como ela age e, claro, o mais importante, como combater ela do jeito certo. Essa pergunta com certeza já passou pela cabeça de quem anda no meio do talhão, né? Olhar aquelas manchas nas folhas, ver os colmos quebrando e pensar, o que está acontecendo aqui? Pois é, a resposta pode ser a antracnose, e o primeiro passo para conseguir controlar é fazer o diagnóstico correto. E o impacto visual é forte, olha só, o que a gente está vendo aí é a fase mais destrutiva da doença, a chamada podridão do colmo. Essas lesões bem escuras, brilhantes, que parecem até envernizadas, são a assinatura do Coletotrichum. Elas não são só uma mancha, não. Elas são um sinal de que a planta está perto de um colapso estrutural, perdendo toda a sua sustentação. Ok, então vamos lá. Para a gente combater, primeiro a gente tem que saber reconhecer o inimigo. A antracnose vai se mostrando de jeitos diferentes ao longo do ciclo do milho, e cada um desses sinais é uma pista importante. Geralmente, tudo começa aqui, ó, nas folhas. As primeiras lesões são pequenas, com essa aparência meio encharcada, sabe? Como se a folha tivesse sempre molhada naquele pontinho. Com o tempo, elas vão crescendo, se juntando, e aí podem secar uma área bem grande da folha, prejudicando a fotossíntese logo de cara. E aqui tem um dos sinais mais clássicos para a gente matar a charada. Quando a infecção começa a avançar pela nervura central da folha, ela causa essa morte do tecido, essa necrose, num formato de V de cabeça para baixo que aponta para a base da folha. É um sintoma bem característico que ajuda muito a não confundir a antracnose com outras doenças. Agora, avançando para a fase mais crítica, a podridão do colmo. Aquelas lesões agora se unem, formam essas placas enormes, escuras e brilhantes. A planta vai perdendo toda a sua força, toda a sua sustentação, bem na hora que ela mais precisa, que é na hora de encher os grãos. Essa imagem aqui mostra bem o perigo que fica escondido, porque por fora a gente vê as lesões escuras, mas o estrago de verdade está por dentro. A medula do colmo simplesmente se desintegra, vira quase um pó. Isso não só faz a planta tombar e quebrar, como também corta o fluxo de água e nutrientes que deveriam ir para a espiga. É um problema gravíssimo. Certo, já sabemos reconhecer a doença. Mas, afinal, como é que ela chega na lavoura e se espalha? Bora entender o ciclo da doença para a gente descobrir os pontos fracos dela. Então, o ponto central é este. Esse fungo é um especialista em sobrevivência. Ele passa o período da entre-safra escondido ali, nos restos de milho da última colheita, na palhada, sabe? E também pode vir junto com sementes contaminadas. Essa é a principal fonte de infecção para o plantio seguinte. O ciclo é bem direto. Primeiro ele sobrevive ali na matéria orgânica. Aí quando vêm as primeiras chuvas, os respingos na palhada funcionam como um trampolim, que joga os esporos lá para as folhas debaixo do milho. E por fim, se o clima estiver ideal, ele entra no tecido da planta e a infecção começa. E quais são essas condições ideais? Bom, a antracnose adora calor, coisa de 28 a 30 graus e umidade alta. Aquelas lavouras em plantio direto, que mantêm a palhada na superfície, são um prato cheio se não tiver rotação de culturas. Semente infectada e um desequilíbrio de nutrientes na planta só pioram a situação. Resumindo, um ambiente quente e úmido, com resto de milho no solo, é o cenário perfeito para uma epidemia. Bom, já entendemos o problema, então vamos para as soluções. A melhor abordagem é sempre a integrada, que combina várias táticas diferentes. E a primeira linha de defesa está nas práticas culturais, antes mesmo da gente pensar em usar qualquer produto químico. E aqui estão os pilares desse manejo. A rotação de culturas é fundamental porque ela quebra o ciclo do fungo, tira a comida dele. Usar sementes sadias, de boa procedência, evita que a gente mesmo leve a doença para dentro da área. Uma adubação bem equilibrada deixa a planta mais forte, mais parruda para se defender. E claro, a escolha de cultivares resistentes é a ferramenta genética mais poderosa que a gente tem na mão. Agora, quando a pressão da doença é muito alta, só o manejo cultural pode não ser suficiente. É aí que o controle químico entra como uma ferramenta estratégica, fundamental para proteger o potencial produtivo da lavoura. A gente tem duas frentes de ação principais com os químicos. Primeiro, o tratamento de sementes, geralmente com fungicidas do grupo dos benzimidazóis. Ele funciona como se fosse uma vacina, protegendo a plantinha logo no começo.
Depois, mais para frente, durante o desenvolvimento da cultura, vêm as aplicações foliares com as misturas de estrobilurinas e triazóis, que vão proteger as folhas e o colmo da infecção. E quando a gente fala desses grupos, que nomes é bom ter em mente? Nas estrobilurinas, os destaques são a azoxistrobina e a piraclostrobina. Nos triazóis, temos o ciproconazol, o tebuconazol e, para sementes, o carbendazim continua sendo uma referência. É a combinação desses ativos que costuma trazer o melhor resultado. E isso não é só teoria, os dados comprovam. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a severidade da doença no final do ciclo com diferentes tratamentos. Repara como as barras dos produtos que têm estrobilurinas sozinhas ou em mistura são bem menores. Isso significa menos doença na lavoura e, claro, mais proteção para a produtividade. A ciência está aí para validar a estratégia. E por que todo esse esforço importa tanto? A resposta está bem aqui. Essa doença não é só uma questão de aparência da planta. Ela ataca as veias do milho, interrompendo o fluxo de recursos que deveriam ir para a espiga. O resultado direto disso? Perda de produtividade e perda na qualidade dos grãos. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. A estratégia de manejo que está sendo usada no campo, ela está realmente completa? Está considerando a escolha do híbrido certo, a rotação de culturas, a nutrição da planta e, claro, o uso correto e na hora certa das ferramentas químicas? Porque identificar, compreender e combater a antracnose é um ciclo contínuo que tem que ser feito todo ano para garantir o sucesso da safra de milho.